Ei pessoal, tudo jóia? Eu sou o Caio Felipe e esse é o meu primeiro vídeo no canal. Há mais ou menos um mês atrás eu comprei 4 livros para poder me ajudar no dia a dia do trabalho, baseado numa série de vídeos que o Felipe andou fazendo. Ele falou um pouco sobre MATLAB e primeiro ele falou sobre a questão de aprendizado de SQL. Durante um tempo eu já venho estudando Python, já tem mais ou menos um ano que eu estou tentando, aprender Python. E junto com isso eu tenho várias outras coisas que eu venho aprendendo junto. Desenvolvi uma parte bacana também em SQL, para poder trabalhar os dados geográficos no dia a dia, de trabalhar a questão de banco de dados, essas coisas assim, para poder agilizar, ter onde gravar, ter consulta, essas coisas. E uma ferramenta mó bacana que eu aprendi outro dia foi expressão regular. Então, mais ou menos um mês atrás, eu comprei lá pela Novatec. Então, tem um código. Se a galera liberar, eu vou postar o código aí junto do vídeo também, para poder ganhar 15% de desconto em cima de qualquer compra que é feita lá no site da Novatec. Esses 2 livros aqui são sobre expressões regulares. Até fizeram uma piada comigo lá no grupo, falou assim: você quer mesmo aprender expressões regulares? E durante muito tempo eu perdia horas e horas e horas e horas e horas e horas extraindo dado manualmente de um texto, de um PDF, de um arquivo do Word, de uma imagem e tal. E isso aqui, nas últimas semanas, mudou a minha vida. Esse livro aqui ainda vou ler. Esse aqui eu vou ler. Parece que ele é um pouquinho mais avançado que o de cá. Esse aqui foi escrito pelo Aurélio. Muito bacana. A leitura dele é muito fácil, muito didática, muito engraçada também, porque ele conta umas piadas muito bacanas. Ele usa de humor assim no livro para poder te ensinar a programar. A programar não, porque isso aqui não é uma linguagem de programação. Ele te ensina os métodos todos aqui, né? Como as expressões regulares funcionam. Conta um pouquinho da história também durante essa leitura. E é uma leitura muito massa, muito bacana. E o legal é que é o seguinte: ele fala sobre diversas linguagens que você pode utilizar isso aqui. E não só linguagens, ele te mostra como que ela funciona no Word, no Excel, no Docs, no Google Docs, na suíte LibreOffice também, né? Libre, Open, BR, Office. Mostra como funciona no Python, no PHP, num monte de coisa, no SQLite, que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Então, o que é essa tal de expressão regular? Bom, as expressões regulares, elas surgiram um tempinho atrás, onde que as pessoas, onde que os programadores, eles tinham a necessidade de identificar determinados padrões dentro do texto. Então você que está aí fazendo seu TCC, que você já precisou de procurar uma sigla dentro de um documento do Word e você usou um comando muito esquisito no Word para achar uma sigla lá dentro, você usou expressão regular. Parabéns, sem saber o que era. Então basicamente expressão regular é isso. É um padrão, é uma forma de você identificar os padrões dentro do texto, substituir uma palavra que estava errada, encontrar um autor que você escreveu o nome dele errado e fazer a correção. No meu caso, que a gente, de vez em quando, lá no meu trabalho, sempre viram pra gente e fala: faz um mapa dessa propriedade aqui pra mim, faz um mapinha dessa propriedade aqui pra mim. Aí você pede: tá, você tem o vetor, né? Você tem as coordenadas da propriedade. Eu tenho esse memorial descritivo aqui e te dá um arquivo impresso. Te dá uma folha de papel com 7.000 pontos para você plotar isso no QGIS ou no qualquer outro software aí, né? E aí você vai matar o seu estagiário de trabalhar, porque você vai colocar ele para poder ficar lendo aquele memorial descritivo, 30 páginas, anotando numa planilha ou num CSV, fazendo um texto delimitado daquelas coordenadas. Com isso aqui você ganha mais tempo, paciência, né? E evita que seu estagiário fique maluco e você precise mandar ele para algum
tratamento psicológico. E até também a sua sanidade mental você consegue salvar, porque não é de Deus ficar procurando, ficar digitando aquele tanto de coordenada o tempo todo, e aí uma hora você descobre que você colocou um tanto de coordenada errada, e para consertar aquilo tudo depois é um Deus nos acuda. Então basicamente é isso. Ele, para quem não conhece regex, que é um apelido das expressões regulares, para quem não conhece regex, é uma mão na roda esse livro, é muito bom mesmo. E eu nunca tinha usado esse trem na minha vida, tentei usar uma vez, achei super complicado, que não sei um tanto de problema que eu tive, aí deixei pra lá. Quando foi agora há pouco tempo, né, vi que tinha esses livros, vi que tava sendo uma mão na roda, li no Twitter também um tanto de gente que começou, que trabalha com geoprocessamento, falando sobre regex, inclusive um rapaz lá de Portugal, o Alex Gel, ele tweetou falando que a melhor coisa que ele fez foi ter aprendido regex, que economizou muito tempo no trabalho dele. O engraçado é que foi logo na época que eu comprei esses 2 livros e comecei a estudar. Esse aqui eu já li ele todo, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, é o seguinte, ele tem muita coisa que eu não uso. Por exemplo, eu já parei de usar o Word e Excel já faz um tempo. Eu estou usando o Linux agora direto, já tem praticamente 2 anos que eu estou usando Linux. Estou usando a suíte LibreOffice. Aí essas partes eu pulei. É uma boa parte que tem aqui no livro, confesso. Mas é um conhecimento bacana. Ele fala sobre como utilizar expressões regulares em diversas línguas, igual eu já falei. Ele mostra como que usa no AWK. A AWK é uma ferramenta muito bacana que tem que já vem instalada quando você utiliza o Linux. Já vem no Linux, ela já é padrão do sistema. Então permite você trabalhar texto muito bacana. Então com regex você pode trabalhar regex dentro do AWK. Inclusive tem uma ferramenta no Linux que é o grep. Depois que eu fui descobrir que com esse livro aqui que eu aprendi que grep significa Global Regular Expression. Ou seja, você usa, é uma ferramenta própria de expressão regular, para você utilizar a expressão regular dentro do Linux. É muito bacana de usar. A gente usa sempre também. No C, como que utiliza, tá? Então, vem falando aqui como que usa, quais que são as... Porque tem de uma linguagem para outra, a forma de usar, expressões que é utilizada para você identificar os pedaços do texto que você quer, elas podem mudar um pouquinho de linguagem para linguagem, de sistema para sistema. Então, ele mostra isso aqui também. Depois, no final, ele te dá uma série de tabelas, de comparações, assim. Muito bacana o trabalho que ele fez. C Sharp, no Visual Basic também, como é que utiliza. É um livro, assim, sensacional. Lógico que não poderia faltar como que utiliza expressões regulares no Python, que é o que eu vou mostrar um exemplo daqui a pouquinho para vocês no notebook, tá? E só para finalizar aqui, mais um exemplo de onde o SED, que é uma ferramenta também no Linux, em banco de dados. Aí ele mostra MySQL, como que utiliza, ele mostra Oracle, ele mostra como trabalhar regex no Oracle, mostra também no PostgreSQL como que utiliza regex no PostgreSQL, exemplos de regex no PostgreSQL. E aí, como vocês sabem, PostGIS é só extensão, então dá para trabalhar tranquilamente em um banco de dados geográfico utilizando regex. E no meu queridinho, no SQLite. Então, mostra aqui os exemplos, e uma das coisas que eu gostei pra caramba, que eu achei que não ia ter, achava que não ia ter, então na hora que eu vi, falei assim, não, que beleza, vou poder trabalhar um pouco melhor minha base de dados agora usando regex. E aí, vem aqui as tabelas que ele colocou para poder colocar. Essas tabelas você encontra também enquanto você está lendo, e no final também tem as tabelas que mostram como que funciona cada coisa em cada língua, o significado de cada comando, cada expressão dessa daqui, entendeu? E por aí vai. Então, esse aqui é o autor. Muito bom mesmo, super indico. Então você pode entrar no site dele e começar a ler algumas coisas. Tem uma parte desse livro também que está online. Esse aqui já é a última edição que teve. Essa aqui, se eu não me engano, é a 5ª edição, que já vem
que já vem um tanto de coisa a mais e cada edição ele vai complementando o livro. Muito bacana, muito bacana mesmo. Então, vamos pôr a mão na massa, vamos ver como é que esse trem funciona. Bom, pessoal, esse aqui, ó, é o memorial descritivo. Eu peguei o texto dele, colei aqui dentro e abri aqui no Atom. No Atom tem esse aqui, essa parte de procura, igual tem no Word, no Excel e nas outras coisas. E para eu poder ativar ele usar expressão regular, é só eu clicar aqui, ó, ou então digitar Ctrl Alt mais a barra e ele funciona. Então é o seguinte, a primeira coisa que eu fiz foi tentar buscar o meu ponto ao norte. Então o que eu fiz? Tem algumas... a expressão regular ela trabalha com os metacaracteres e com os caracteres normais. E ele usa essa combinação dos metacaracteres com os caracteres normais para poder achar aquele padrão que eu quero. Então, como vocês estão vendo aqui, as minhas coordenadas estão em UTM, tá? São essas aqui, tá vendo? Essas aqui, as minhas coordenadas estão em UTM. Então eu faço o seguinte, vou vir aqui e vou procurar o meu ponto ao norte. Meu primeiro grupo de ponto ao norte é o seguinte, ele começa com 7. Tá vendo? Toda vez que eu faço isso, ele vai pegar o grupo que começa com 7. Tá vendo? Eu poderia ter usado também isso aqui, ó, de 0 menos 9. Isso aqui indica que ele vai pegar todos os números do meu texto. Essa barra, essa contrabarra, ela significa o seguinte, que o próximo caractere que eu vou usar ali, ele deve ser tratado como um caractere normal, não como um metacaractere, tá? Seguido de ponto, tá vendo? Ele é seguido de ponto. Então, se eu tivesse feito isso aqui, ó, olha lá, ele identificou tudo, tá? Só que eu tenho um problema, que eu não estou selecionando só as minhas coordenadas, estou identificando todos os números dentro do meu arquivo. Então eu venho aqui e faço isso, tá? Eu também posso usar isso aqui, tá? Por que eu uso barra D? Ele vai falar que eu quero tudo aquilo que for número, porque o D de dígito. Se for número, ele vai procurar para mim ali e vai selecionar, tá vendo? Só que aí, o que eu tô falando? Eu tô falando que eu quero tudo aquilo que for dígito que tiver seguido por um ponto literal, tá? E aí que agora, o que nós vamos pegar? Como a gente já sabe o que é dígito, eu quero pegar agora todos os dígitos que repetirem 3 vezes. Olha lá. Tá vendo que ele já pegou a sequência aqui, ó? Eu tenho um número, eu tenho um dígito seguido de ponto, tá? Seguido de um ponto, seguido de uma sequência de 3 números, que são também seguidos por um ponto, ou não. Tá vendo que a nossa expressão já está mudando de cara já. Olha aqui como eu estou pegando a minha coordenada norte aqui, ó, nortinho aqui. Está sendo selecionada bonitinha. Tá um pouco bagunçada, mas à medida que a gente vai refinando a nossa busca, vai diminuindo a seleção dela aqui e vai melhorando aqui a indicação do norte, a coordenada do norte, tá? E esse grupo, ele pode ser agrupado de 2 vezes também, né? Porque eu tenho aqui um grupo de 3 e um grupo de 3 seguido de ponto ou não. Olha a vírgula aí e ele pega. Tá vendo? Se eu tivesse colocado aqui seguido de ponto, ele só selecionaria esse aqui. Se eu não tivesse colocado a interrogação, ele não ia selecionar para mim no texto essa parte aqui. Então a nossa coordenada já está quase pronta, tá bom?
por que ela está quase pronta? Porque eu tenho mais uma sequência ali, que é o que? A vírgula. Lembra lá? Tá vendo aqui, ó? Essa daqui, ó. Essa vírgula aqui é separadora de decimal. Então eu tenho que procurar ela também. Tá? E depois da vírgula, aquilo que vier de dígito. E quantas casas eu tenho depois da vírgula? 2 casas depois da vírgula. E aqui eu fecho. Ó, já selecionou todas as coordenadas ao norte aqui, ó. Olha que legal. Já selecionou todas as coordenadas ao norte. Ainda preciso de fechar mais um parênteses. Não, não preciso porque tá certinho, tá? É isso mesmo. No exemplo que vocês vão ver lá, eu usei uma coisa a mais aí, mas não tem problema. Então vocês estão vendo aqui, tudo que é ponto ao norte foi selecionado. Então você pega esse aqui, copia ela. Eu peguei aquele texto lá e coloquei ele aqui, ó. Tá? Porque essa é a primeira expressão aqui, ó. Isso aqui já é parte do Python, tá? Onde que eu mando ler aquele arquivo de texto lá. Isso aqui já é do Python, onde que eu pego aquela expressão, coloco aqui dentro dessa variável e mando compilar aqui. Isso é uma coisa que a gente vai ver lá na frente no Python, lá depois que eu fizer o vídeo de Python, tá? Então, vamos pegar a segunda parte da minha coordenada, que é o istim, né? Que é essa coordenada aqui, ó. Eu preciso dela também, porque só com a coordenada ao norte, só com a indicação do norte, eu não tenho como plotar o ponto na tela. Então, qual é o padrão? Eu já estou vendo ali que tudo começa com 5. Então eu venho aqui, um grupo que começa com 5, 4 não. Opa, 5. Logo depois desse 5, eu tenho um grupo de números, tudo que é dígito, dobrado. Eu tenho uma sequência de 2 números. Tá vendo como está montando? Depois dessa sequência de 2 números, eu tenho um ponto literal. Depois desse ponto literal, eu tenho mais uma sequência de números, tá? Mais uma sequência de números de 3 números. Quando eu coloco D e abro essa chave e fecho a chave na frente, esse número que vai lá dentro da chave indica que esse dado aqui, ele tem que vir em sequência, ele repete em sequência. Ou seja, ele tem que ter, nesse caso aqui, eu tenho que ter 3 números para ele poder selecionar. Olha lá, nossa coordenada N, o istim já está sendo montado ali. Só que eu tenho aqui ponto, tá? Ou não. Aliás, na verdade aqui eu tenho vírgula. Como essa coordenadazinha aqui já é menor, eu não preciso de colocar a interrogação aqui. Eu posso pegar aquilo que já é a vírgula mesmo. E aí tem que prestar atenção, porque como que está o nosso dado, se está organizado, está bonitinho, porque senão a gente tem que fazer isso, a gente tem que tomar uma precaução de já prever que quem fez a coordenada, quem fez o memorial descritivo, ou então na hora de fazer a transformação dele, a extração da imagem, do texto da imagem, se aquele ponto virou vírgula, essas coisas assim. Eu li antes o memorial e eu vi que não houve inversão de ponto com vírgula, não teve nada disso. Então, eu já sei que ali mesmo é uma vírgula, tá? Então eu vou fechar aqui. E aqui então, depois dessa vírgula, eu tenho uma sequência de mais 2 caracteres, de mais 2 dígitos, correto? Porque são os meus pontos depois da vírgula.
Olha aí, minha coordenada ao norte já está todinha selecionada. Então a gente pega essa coordenada aqui. A gente pode até fazer isso aqui, ó. Fazer com que isso seja um bloco só, tá? Dentro da expressão regular. Copia. E essa daqui, ó, é a parte minha responsável de pegar a coordenada ist. Eu venho aqui e colo, tá? Só que tem uma coisa, eu tenho a identificação daquele meu ponto, o nome dele, desse grau, desse par de coordenadas. O que é esse meu par de coordenadas? É esse V3 aqui, ó. Tá vendo? V3 aqui. Só que como eu tenho muitos pontos, eu já verifiquei aqui que quando o número é menor que 10 desse ponto, ele não coloca 0, 1, 0, 2, 0, 3 ou 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 3. Ele começa na sequência sem o número sem a quantidade de zeros. 0, 1, 2, 3, 4. Então, como é que a gente seleciona isso aqui dentro? Como que a gente busca esse texto aqui dentro? Eu quero um grupo que comece com V maiúsculo, tá? Seguido por um dígito, que pode ter outro dígito depois dele ou não. Opa. Outro dígito depois dele ou não. Assim eu seleciono tudo que tiver dentro desse padrão no meu texto. Tá vendo? Tá tudo selecionadinho. Ele me mostra isso aqui tudo. Então, esse vai ser o meu nome daquele ponto, daquele par de coordenadas. Então eu coloco ele aqui. E aqui nada mais é o seguinte: aquele velho e bom Python que a gente usa. Dentro do Python tem um pacote que a gente precisa de importar, ele já vem por natureza instalado no Python, então a gente não precisa de instalar essa biblioteca nele, que é o re de expressão regular, regex, tá? Esse caminho aqui é só o caminho do texto que eu vou usar, tá? O meu script, o coisa que eu fiz. Aqui ele abre o arquivo, tá? Ele pega o meu arquivo aqui, abre ele. Essa aqui é a função que vai aplicar as minhas expressões regulares nesse texto aqui. Então, no norte eu tenho uma lista de todos os pontos ao norte. O ist aqui eu tenho todos os pontos do ist. O que ele faz? Ele vai pegar todas as coordenadas que o meu texto, que a biblioteca de expressão regular encontrar dentro do meu padrão no meu texto. E aí ele pega e monta uma lista com aqueles dados. Depois ele vai fazer a mesma coisa para o ist. Ele vai pegar cada coordenada minha que ele encontrar dentro do meu texto usando esse padrão. E a mesma coisa para o vértice. Ele vai pegar cada coordenada dentro do meu texto que ele encontrar para essa expressão lá dentro do texto. E aqui então eu tenho essa geometria aqui, foi só para montar o cabeçalho só, tá? Só para montar o cabeçalho, que é o seguinte: isso aqui depois vira um texto delimitado. E aí é o seguinte: eu tenho aqui primeiro o vértice, que é o nome do vértice, ponto e vírgula o x, ponto e vírgula o y, porque como eu vou importar isso aqui no QGIS, então eu preciso de importar sempre longitude, latitude, x e y, sempre nessa ordem, apesar do QGIS reconhecer automaticamente quando eu coloco x, as colunas com x como longitude e a y como latitude e assim vice-versa, tá? Eu não preciso de informar nessa ordem, mas o QGIS já verifica isso por padrão.
Mas, né, só para a gente poder manter bem fixa na mente essa ordem dos pontos, eu já coloco aqui tranquilamente. Então, para cada ponto, para cada nome que eu tenho dentro do meu vértice, que é esse aqui, eu vou pegar a posição dele lá dentro dessa coisa aqui e vou montar, tá? E vou montar. Primeiro, isso aqui é mais uma expressão regular. Não sei se vocês estão vendo aqui, re.sub, que essa faz o que? Ele substitui dentro do meu texto, ou seja, dentro do meu ponto, seja ele o east ou norte, dentro daquele par de coordenadas meus, ele vai substituir tudo aquilo que for um ponto literal por nada. Por quê? Na hora de eu importar isso no QGIS, o QGIS, como a gente está no ambiente virtual, você não precisa de informar para o sistema separador de milhar. Você só informa, por padrão, eles só trabalham com separador de casa decimal. Se vai o ponto, ele vai entender aquilo dali como um separador de milhar, como um separador de decimal, e isso pode dar errado. Então aqui eu faço uma limpeza do meu ponto. Eu pego o meu ponto, eu pego aquela coordenada, removo o ponto dela, né, que eu vou pegar tudo aquilo que foi igual a ponto, eu vou substituir por nada. Lembrando que o meu memorial descritivo está em UTM e o separador de decimal é a vírgula, tá? É a vírgula. Então aqui, ó, eu vou fazer essa limpeza aqui, tanto no east como no norte. Aí eu vou montar esse meu ponto, eu vou montar essa minha coordenada, essa linha da minha coordenada, que vai ficar da seguinte forma: eu tenho o nome do meu vértice, ponto e vírgula, o east, ponto e vírgula, o norte, tá? Depois eu vou pegar o meu arquivo de geometria e vou juntar aqui com os meus dados de ponto e vou mandar salvar, tá? Esse salvar arquivo é uma outra função que eu fiz aqui, que eu fiz para poder salvar o arquivo de texto. Eu vou pegar aqui, ó, texto, nome do arquivo coordenadas.txt. Então eu vou mandar criar esse arquivo coordenadas.txt, ou se ele já existir, ele vai simplesmente abrir, e aqui eu vou mandar gravar esse arquivo de texto lá dentro, e aqui eu vou gravar esse arquivo de texto lá dentro. Então aqui é o seguinte, ó, aqui eu só vou fazer o seguinte, porque esse do memorial aqui ainda não está pronto. Então eu vou pegar aqui, ó, memorial UTM, tá? Memorial UTM. E aí eu vou vir aqui no Python. Já estou dentro da minha pasta de regex. Ele já sabe que o arquivo que eu quero é o arquivo... Ah, tá, eu tenho que mudar o nome aqui, né? Porque o meu nome lá, ó, está memorial.txt. E aí eu vou vir aqui e vou rodar Python. Vou dar o nome aqui, regex.py, tá? E aqui, ó, eu tenho um arquivo já de coordenadas. Vou só renomear ele. Dois aqui. Só renomear ele. Vocês verem que eu não estou roubando. Esse aqui é o arquivo já pronto, tá? Vou fechar aqui e aí eu... Opa!
Prontinho. Era só um problema do encode que eu não tinha informado o encode do arquivo direito. Então, olha só que legal. Vou fechar aqui minhas expressões regulares. Então está aqui, ó, todos os pontos salvos aqui dentro, vendo? Lá da minha coordenada. Eu vou abrir o QGIS aqui rapidinho e vou importar isso aqui lá dentro do QGIS. Dei uma pausazinha aqui rapidinho só para ele poder abrir. Então é o seguinte, vamos voltar lá no nosso arquivo. Deixa eu só pegar o caminho dele aqui, tá? Lembrando que o nosso arquivo está em UTM Sirgas 2023, tá? S. Então a gente vem aqui no QGIS, a gente vem para adicionar camada. Cadê a vírgulazinha? Camada de texto delimitado. Vamos lá procurar o nosso arquivo. Coordenadas.txt. Abriu. Eu costumo fazer um arquivo customizado. Então eu já marco aqui, ó, como ponto e vírgula, porque eu gosto de usar o ponto e vírgula. Dificilmente eu vou deixar um texto dentro de um TXT com ponto e vírgula no meio dele, então eu gosto de usar eles para poder fazer isso. Já deixo aqui marcado, o separador decimal é a vírgula. Aqui ele já identificou o campo X como campo X, campo Y como campo Y, e aqui já estava, porque eu já tinha feito antes o teste, né, de Sirgas 2000 TM23, é o TM23 mesmo, Sirgas 2000 TM23, isso mesmo, tá? E aqui está aqui os campos. Deixa eu só minimizar para poder ficar mais fácil de ver. Então estão lá os pontos. Codificação, então tem aqui o vértice, o nome do vértice, X e Y bonito. Vamos adicionar nossos pontos. E vamos ver onde está caindo os nossos pontos. Exatamente onde ele indica lá no memorial descritivo. Então tem aqui os pontos. Posso fazer o polígono, medir a área, comparar a área com o memorial descritivo. Lógico que vai ter um errozinho aí, mas é porque provavelmente esses pontos aqui eles foram arredondados, porque duas casas decimais, então tem um erro pequeno aí nessa coisa. Quando eu fiz, deu mais ou menos 1 metro de diferença da área para o que foi informado no memorial descritivo, foi bem pouco. Não precisei ficar digitando coordenada o tempo todo, igual vocês viram. A intenção minha é pegar aquilo dali e jogar dentro do QGIS já direto, já fazer o QGIS montar essas coordenadas aqui, para poder já agilizar ainda mais. Pra gente não ter que ficar vindo, abre e tal, não sei o que, puxa os pontos, e aí já agiliza o processo, beleza? Eu montei no GitLab aqui pra mim um repositório, tá aberto, tá para qualquer um consultar, onde que tudo aquilo que eu for aprendendo de regex eu vou colocando ali dentro, tá? Eu tenho um outro repositório também onde que tem contribuição de um pessoal da comunidade do QGIS, que está no GitHub. Vou colocar o link aqui embaixo na descrição para vocês do vídeo. E esse aqui é o link para aquilo lá que a gente viu, tá? Usando regex nos livros que eu comprei em coisa do dia a dia, tá? Quem escreveu esse livro foi esse rapaz aqui, o Aurélio. Cara, é muito bom, muito inteligentão, muito nerd. E ele tem um site onde que ele publica tudo que ele posta. Tem as coisas aqui que são para os livros. Então aqui, ó, esse aqui é o nosso livro, tá? A quinta edição. Então você tem resumo, tem um PDF aqui de algumas partes do livro, tá? Ele completo, comparativo, essas coisas assim, onde comprar,
Tem uns exemplos onde você pode testar, vídeo, tem bastante coisa aqui, tá? E aqui tem todas as edições. Essa aqui tem 2 anos, então, tá? E bom, esse aqui é pro site da Novatec, que foi onde eu comprei o livro. Comprei o livro usando um código de desconto lá do pessoal do Python, lá do grupo de Python do Eduardo Mendes, que eu participo lá. Vou ver se eu posso deixar também, né, aqui no link aqui na descrição o código para poder adquirir o livro. Dá uns 15% de desconto. Mas valeu muito a pena. Eu gostei muito de ter usado, de ter trabalhado. Nunca tinha usado antes. Foi a primeira vez que eu usei. E foi a primeira vez que eu já usei e já fiz alguma coisa que já saiu funcionando. Porque eu já precisei de usar isso nesse trabalho. Então é isso. A minha dica de hoje é essa questão das expressões regulares. Uma ferramenta muito bacana de trabalhar no dia a dia. De usar para agilizar muita coisa. A gente perde um pouquinho de tempo. Lógico que eu perdi muito tempo porque o meu texto é pequeno. Mas normalmente isso aqui é atípico. Normalmente, para mim, memoriais descritivos chegam lá com 5, 6, 7 páginas. E fica inviável ficar digitando isso tudo. Espero que tenham gostado. Podem entrar em contato com a gente. Manda tweet, manda Facebook. Facebook não, que eu uso muito pouco. Vai lá na comunidade do QGIS, manda e-mail, manda tudo. Sinal de fumaça, pombo correio. Deixa o joinha aí, compartilha pra gente poder estar crescendo cada vez mais. Falou e